partir de agora nós vamos conversar com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que ontem anunciou aí o cancelamento dos eventos de Réveillon e a suspensão do Carnaval. Prefeito, bom dia, obrigado aí pela participação conosco na edição de hoje do Jornal da Morada, Voz do Povo. O que motivou aí essa decisão e depois a gente detalha aí o que especificamente representa o cancelamento, óbvio, dos eventos de Réveillon e o que quer dizer a suspensão do Carnaval. Mas de uma maneira geral, o que levou aí a Prefeitura a cancelar os eventos? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol FM. É um prazer estar aqui com vocês aí mais uma vez. Bom, a decisão é em função dessa quarta onda da pandemia do Covid-19, em função dessa cepa, que é a Omicron, que tem gerado uma série de incertezas. E neste momento de incertezas, nós não podemos colocar a vida de tantas pessoas em risco. Portanto, as grandes aglomerações geradas por eventos, como queima de fogos agora, na virada do ano, no Réveillon, elas foram canceladas. As 9 estações de virada de ano que estavam previstas aqui entre centro e sul foram então canceladas, não haverá queima de fogos e determinamos também a suspensão do carnaval, que nos próximos 15 dias passa por uma reavaliação. Júlio, não se há ainda a noção real de qual é a abrangência dessa cepa, né, da Omicron, se ela causa alta letalidade ou se ela vai causar uma alta nas internações. O fato é que ela tem um alto contágio e diversos países do mundo já se manifestaram e cidades no Brasil, capitais brasileiras também já se manifestaram no sentido de interromper as grandes festividades. Nós tomamos então a mesma decisão, em conjunto aí com o Comitê Técnico de Enfrentamento ao Covid-19, optamos por cancelar essas festividades agora e suspender para próxima análise, aí nos 15 dias, de ter condições ou não reais de fazer o carnaval. O fato é um só: nós não podemos colocar a vida das pessoas em risco, mas também temos que ter um olhar muito atento à questão econômica. Afinal de contas, São Sebastião, que foi eleita, agora reeleita, né, como o melhor destino de turismo do litoral paulista e do estado de São Paulo, o melhor destino de Praia e Sol, tem na sua força econômica um turismo que é movimentado pela temporada de verão, pelo carnaval. Então, todas as decisões estão sendo tomadas com muito cuidado para que a gente defenda a saúde do cidadão, mas também que a gente proteja a nossa economia. Até, prefeito, dentro dessa questão, né, falando especificamente do Réveillon, já não havia, a Prefeitura já tinha anunciado que não teriam bandas nesses pontos quando ocorreriam os fogos de artifício. E para o particular, se há um motel, um restaurante, uma entidade que quiser fazer uma queima de fogos, isso será permitido? A princípio, sim. Não há ainda qualquer decisão mais restritiva nesse sentido. As festas de ordem particular, ou seja, dentro da casa das pessoas, serão permitidas. Os hotéis também podem promover ali o entretenimento para os seus hóspedes, mas, obviamente, atendendo aí as exigências dos protocolos de biossegurança, utilização de álcool gel, evitando grandes aglomerações. É óbvio que nós não temos compromisso com o erro. Portanto, se forem necessárias medidas mais restritivas, ou a gente anotar aí nos próximos 15 a 20 dias um incremento dessa pandemia, nós teremos aí ações mais enérgicas. Mas, a princípio, as festas particulares, os estabelecimentos podem sim realizar as suas festividades, obviamente atendendo o bom senso. Até dentro dessa questão, aí voltando agora à questão do carnaval, a prefeitura suspende e não cancela, ou seja, vai fazer uma análise aí, como o senhor mesmo disse, daqui a uns 15 dias. Quando se fala em carnaval, o que a prefeitura realizaria ou o que está na agenda da prefeitura que está suspenso e que pode acontecer? Estavam previstos os desfiles de blocos de samba, os desfiles das escolas de samba, que aglomeravam muito mais, agregavam muito mais pessoas, esses já estavam cancelados. Então agora ficam suspensos aí a realização dos desfiles dos blocos e também as realizações dos carnavais, por exemplo, do Coreto, da Marchinha, o suporte ao tradicional bloco da Doroteia, o bloco do Cavuca, na Costa Sul, né, o bloco aqui dos paneleiros aqui no bairro. Então, assim, essas festividades foram todas suspensas. A
Prefeitura agora começa a fazer essa reanálise, nós temos contratos, temos licitações que estão em andamento, tudo isso começa agora a entrar numa reanálise em função da pandemia. O evento acontece daqui a 2 meses e meio, mas para que a gente possa determinar esse cancelamento, a gente quer ter mais segurança, mais tranquilidade na decisão, como eu falei, sempre buscando um equilíbrio entre a defesa pela saúde e a defesa econômica. São Sebastião, Júlio, conseguiu no decorrer de toda essa pandemia acertar nas decisões. Aqui não foi uma cidade que teve quebra-quebra de comércio, muito pelo contrário. Nós conseguimos fazer a retomada econômica, conseguimos respeitar empresários, comerciantes, e todos respeitaram o cidadão. Então tivemos um baixo índice de contaminação, baixo índice de internação, tivemos um baixo índice de letalidade, alto índice de imunização, né? E, segundo o CAGED, foi a cidade que mais gerou emprego em toda a região nessa retomada econômica. Então nós conseguimos ir equalizando as decisões em favor da saúde e em favor da economia. Então agora, decisões com muita cautela, com muita responsabilidade, analisando os números. Então o Comitê Técnico de Enfrentamento tem toda uma liberdade de trabalho, tem feito isso com excelência nas decisões. Então, mais 15 dias, avalia-se a real situação do nosso estado, da nossa região, da nossa cidade, para que a gente possa tomar as decisões de forma mais acertada. E o comerciante, o empresário, também tem tempo de se reorganizar. Decisões altamente restritivas e abruptas, imediatas, elas tendem a causar problemas maiores e sequelas maiores. Então a gente está tomando as decisões com muita cautela, passinho por passinho, sem perder aí a confiança na ciência e defendendo a saúde de todos. Qual seria essa data final? O senhor falou aí os próximos 15 dias, para, vamos dizer assim, para falar no popular, bater o martelo sobre ter ou não eventos de carnaval. São esses próximos 15 dias? Até o dia 20 de dezembro, eu acredito que a gente já tem uma noção real de toda a situação do Brasil, ou pelo menos os indicativos de como é que a pandemia vai evoluir. Nós estamos seguindo esses prazos de quarentena, que é a evolução do vírus, né? Então essas decisões são tomadas nessas escalas de datas em função da escala evolutiva do coronavírus. Então toda essa questão pandêmica ela é avaliada sempre tecnicamente. E a gente espera, obviamente, que tudo melhore, a gente sempre tem essa expectativa. E dentro da prefeitura, no setor administrativo, as providências também começam a ser tomadas para saber se a gente tem condições de avançar com licitações e contratações em função do carnaval ou não. Então a gente vai tomando as decisões no aspecto técnico de enfrentamento à pandemia com os períodos, né, dessa quarentena, e no aspecto administrativo também obedecendo o que dispõe a legislação. Então, existe uma série de decisões, né? Simplesmente cancela, ponto, acabou. Tem processos em andamento, licitações, contratações em andamento, existe todo um setor produtivo de culturas e eventos, os músicos, as pessoas que vivem do carnaval, hotéis, pousadas, todo um setor que depende, que precisa também se reorganizar. Então, esse é um prazo de acomodação, de reanálise, sempre com a esperança de ter os eventos, ter as festas, mas obviamente a gente não vai assumir nenhum compromisso, como eu disse, com erro. Pelo contrário, o nosso compromisso é com acerto. Então, se a gente tiver que mudar as decisões, nós assim o faremos, mas sempre com muita cautela e com muita responsabilidade para que todos os setores possam também se organizar. Toda essa variante é muito nova, né? O que se fala dela é da alta transmissibilidade, há uma aparente baixa letalidade, mas também já vi especialistas falando que com outras variantes também no começo ela era menos letal e depois isso foi aumentando, foi crescendo aí no decorrer da pandemia, né? Então tem que haver esse cuidado e espera, né? Não dá para definir nada. A gente falar que carnaval seria a longo prazo, não é, né? Que estamos há 2 meses e meio, mas não dá para definir nada hoje em dia para daqui a 2 meses, né? Não dá para saber o que vai acontecer, o que vai poder ser feito, né? Exato, e tem outra, Júlio. Por mais que essa nova cepa, Omicron, que teve origem, né, na África, principalmente ali nos países do sul do continente africano, ela gerou uma série de incertezas, uma alta taxa de contaminação, mas com indicativos interessantes. Por que a Alemanha estabeleceu alta restrição? Por que a Áustria estabeleceu lockdown? Por que Nova York declarou estado de emergência? Por que a OMS, a Organização Mundial da Saúde,
né, soltou o alerta máximo aí em relação a essa nova variante. Países da Ásia que já fecharam novamente as suas fronteiras. Portugal, que é um dos países que tem o maior indicador, maior índice de vacinados na Europa, também tomou medidas altamente restritivas. Por que tudo isso, sendo que a cepa tem uma baixa letalidade? Então, essas incertezas demonstram que a preocupação dos países altamente desenvolvidos, ela está arrumando nesse ritmo de alta restrição. Todos os eventos de Natal, e agora na Europa é a alta temporada de inverno, alta temporada de Natal, todos esses eventos, eles foram suspensos e cancelados, não é? Então, por que nós aqui, na América do Sul, onde o vírus vai fazendo esse giro, né, de Ásia, Europa, América do Norte, Central e Sul, como é que a gente vai tomar decisões contrárias? Nós podemos fazer aqui um rescaldo da história e lembrar que em março de 2019 para 2020, nós tivemos aí, né, o início da pandemia, aqui em 2020, o início da pandemia na nossa região. Então, toda essa, né, 16 de março, dia 15 de março, quando nós decretamos o estado de calamidade em saúde. Então, toda essa avaliação, ela precedeu indicativos na Europa e na América do Norte. E nós estamos tomando essas decisões, aliás, o Brasil inteiro está tomando essas decisões em função dos indicativos da Europa e da América do Norte também. Por isso, precaução é tudo nesse momento. Agora, prefeito, entre o Réveillon e o Carnaval, nós temos a festa de São Sebastião, a festa do padroeiro. A festa está mantida? A festa, a princípio, está mantida. Os eventos de pequeno poder de aglomeração, né, como esses que nós fizemos, a Semana do Boteco, a Consciência Negra, o Festival Italiano, que são os eventos testes, têm apresentado bons resultados, não tem gerado qualquer tipo de contaminação, a gente tem monitorado isso com muito cuidado, né, zero ocorrências. São eventos que a gente está fazendo o reforço das doses, então primeira, segunda, terceira dose também estão sendo aplicadas nos eventos, com as estações de higienização, e com isso a gente vai movimentando a economia. O festival que aconteceu, por exemplo, esse fim de semana, a Semana da Comida do Boteco, movimentou cerca de 2 milhões de reais entre os comerciantes ali da Rua da Praia, todos aqueles que participaram do evento e os que estão baseados na região central. Então, isso tudo é uma injeção de recursos na nossa economia. Fazendo o equilíbrio da questão econômica com a tranquilidade do evento teste, a gente vai mantendo a realização dos eventos. E a festa do padroeiro, ela está sendo montada exatamente nessa condição, de manter a questão tradicional do nosso município, a realização do evento de baixo impacto, um evento cercado de todas as condições de biossegurança, movimentando a economia e também, né, mantendo aí a nossa cultura viva, a cultura do padroeiro de São Sebastião. Então, tudo isso está ainda, obviamente, sob análise, mas, a princípio, mantido. E a avaliação desses eventos testes aí, que a gente teve o Festival da Cultura Japonesa, da Italiana e agora o Festival de Boteco, e também a Semana da Consciência Negra, a avaliação é positiva, tanto no aspecto comercial, turístico, quanto no aspecto de saúde. Não houve crescimento de casos em função desses eventos. Exato. Nós fazemos o monitoramento do nível de internados, das notificações, das quarentenas domiciliares. Então, esses eventos, eles aconteceram com a maior tranquilidade possível. A equipe da Secretaria de Saúde tem feito esse monitoramento a partir das unidades de saúde, dos hospitais, as comunicações que chegam na unidade de pronto atendimento, na unidade de Boiçucanga também. Então, assim, a gente vai acompanhando. Tudo está transcorrendo com a maior normalidade. E esses eventos, como eu falei, eles são todos cercados de biossegurança. Então, tem a medição, aferição de temperatura, nós temos ali as estações de higienização, tem um ambiente que é limpo, desinfetado constantemente, são eventos em espaços amplos, arejados. Então, tudo isso vai contribuindo, sem concentração ou aglomeração. Grandes shows, grandes eventos, todos foram cancelados e, com isso, a gente manteve esses eventos testes numa proporção de realização bem menor, né? E, com isso, potencializa a economia e também a gente consegue manter a economia ativa e protegendo o cidadão, e fazendo esse controle no dia seguinte, na semana seguinte, de possíveis contaminações. Estamos conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, o que a gente tem visto aí no acompanhamento que a prefeitura envia diariamente aí, no boletim aí com relação aos casos e internações, que são pouquíssimas pessoas internadas hoje com Covid em São Sebastião, nas unidades de São Sebastião, né?
Positivo. Baixo número de internação. A quarentena domiciliar, que chegou a 600 pessoas, né, diariamente, hoje está em torno de 30, 35. Sintomas leves, não há nenhuma internação grave, né, nenhuma internação no hospital regional. Então, tudo isso está extremamente controlado. Mas a pandemia não acabou. A gente vem insistindo nessa tese, e aí agora o anúncio da quarta onda nos remete aí a um estado de atenção maior para que a gente não permita esse crescimento. E, claro, fazer mais um apelo àqueles que não se vacinaram, por favor, ponderem em favor da nossa sociedade, em favor da nossa comunidade e busquem a vacinação, seja na unidade de saúde ou ainda conforme a prefeitura está disponibilizando. Nós criamos equipes itinerantes que estão circulando na cidade fazendo as blitz de vacinação em função do Covid-19. E também nos eventos realizamos essas vacinações. Então as pessoas podem se procurar, fazer a vacinação com tranquilidade, com segurança e evitar aí serem contaminados, infectados pelo Covid-19. Tem uma pergunta aqui do Chiquinho do Gás, acho que mais ou menos eu entendi o que ele quis dizer, que se quem quiser realizar a festa, seja no âmbito aí do Carnaval, do Réveillon, sem gastos para administração, seja com a ajuda da iniciativa privada, na rua, alguma festa aberta, pode? Júlio, essas análises elas serão feitas agora nos próximos dias. O que nós temos também é uma discussão sobre as casas noturnas, Maresias, Camburi, Juqueí, e também Barra do Una, se elas vão poder funcionar ou não. Isso tudo está sendo analisado agora e avaliado. A prefeitura não vai realizar qualquer suporte financeiro ou apoio e não vai permitir a utilização ou fechamento de vias públicas para esses tipos de eventos ou festas. O particular, a princípio, pode fazer dentro da sua casa, pode ter a sua manifestação. Nós não vamos sair na rua colocando a polícia municipal ou as forças de segurança para tirar foliões que eventualmente queiram aí bater o seu bumbo na avenida. Não é isso. Nós não vamos ter uma ação de repressão. Nós vamos ter uma ação de orientação. E a prefeitura não vai fechar a via pública, não vai disponibilizar som, não vai disponibilizar carros que permitam a realização desses eventos, né? Carros alegóricos, carros de som. Então nós vamos ter aí que contar com o bom senso de todos. Nós vamos ter um fluxo de turistas muito forte para a nossa região, estão sendo esperados aí cerca de 2 milhões de pessoas na passagem do ano e também um grande público, um grande excesso de carga de gente no carnaval. Então nós já teremos aí muita gente circulando pela cidade e a gente tem que contar com o bom senso de todos, porque se todos abusarem, nós corremos o risco aí de ter problemas novamente com internações, necessidades de emergências médicas, e aí as atividades médicas precisam ser paralisadas para atender o Covid-19. Então tem que ter um grande entendimento do morador, do visitante, do gestor, dos responsáveis, né, pelo dia a dia, para que a gente encontre o bom senso e se proteja. Prefeito, o senhor falou aí da cidade turística, né? O litoral norte como um todo aí tem esse apelo turístico. Feriados como o Réveillon e Carnaval, pelo menos é o meu entendimento, independente do que aconteça, dos festejos que aconteçam, a região, e falando especificamente de São Sebastião, vai receber um grande público, né? Sempre comparo, por exemplo, cancelamento do Carnaval em São Luís do Paraitinga, você deve diminuir drasticamente o número de pessoas que vai para São Luís do Paraitinga, porque vai com o objetivo específico do Carnaval. Quem vem para São Sebastião, e aí até falo litoral norte de uma maneira geral, vem especificamente para curtir praias, belezas naturais aí das cidades, independente do se vai ter queima de fogos ou se vai ter atividades de carnaval ou não, né? Júlio, para você ter uma ideia, o Réveillon na Paulista estava projetando cerca de 90% de reservas, né, no setor hoteleiro da região da Avenida Paulista de São Paulo. 90% já estava reservado. Dos quartos, né, das habitações disponíveis ali. Com o cancelamento do Réveillon na Paulista, caiu para 20%. Ou seja, esse cidadão que ia passar o Réveillon na Paulista já vai migrar para outra região, outra cidade. O litoral, principalmente o litoral norte, já é destino comum de todas. As pessoas querem ir para o litoral norte e a gente tem uma expectativa de 2 milhões de pessoas. Isso aqui estará
totalmente intransitável. A gente já está montando uma operação mais forte para coleta de lixo, operação social, porque aí vão ver a questão dos mendigos. Nós tivemos agora cedo uma reunião com o comando da Polícia Militar e com o comando da Polícia Civil, com a Polícia Municipal, né? Então, Polícia Militar, Polícia Municipal reunidos agora de manhã, eu participei dessa reunião. Nós estamos montando também uma operação grande de fiscalização, né? Nós estamos colocando aí mais 30 novos fiscais para atuarem nessa temporada. Vamos entrar com uma operação forte na questão ambiental, na questão de posturas. Então, nós vamos ter uma série de ações extremamente fortes nessa temporada, em função desse excesso de carga, desse excesso de visitantes que nós estamos prevendo para o litoral. Com esses cancelamentos, cancela-se o Réveillon do Rio de Janeiro, da capital paulista, de Salvador e de outras cidades famosas e do interior, é óbvio que as pessoas vão procurar o litoral. Então, a tendência de nós termos programas de todas as ordens pelo excesso de pessoas aqui, ela é enorme. Então, nós estamos aí já montando essas operações de resguardo, de contenção, para poder buscar, pelo menos, a segurança do nosso município. Eu espero que a gente tenha aí o bom senso do cidadão brasileiro que busque alternativas e que não aglomerem 100% no litoral norte de São Paulo. Nós já temos os hotéis, pousadas com todos os seus pacotes vendidos, casas alugadas, o estoque imobiliário que estava à venda foi zerado praticamente. Então já existe aí uma perspectiva muito grande e se esses cancelamentos ainda promoverem a vinda para o litoral norte, nós vamos estar à beira aí de um colapso. Prefeito, até para encerrar, só aproveitar essa entrevista, a gente recebeu ontem uma manifestação de uma ouvinte, nem tínhamos ainda agendado a entrevista, ontem logo depois que terminou o jornal, a Silvia Siqueira, do Morro do Abrigo. Ela não diz especificamente o local, diz que o senhor esteve na casa dela no ano passado e uma das ações prometidas foi sobre um córrego que corre atrás da casa. Segundo ela, deu início à obra, por conta das eleições foram paralisadas e nunca mais retomaram essa obra. Ela queria uma previsão sobre essa obra, que seria um córrego atrás da casa dela. Não sei se o senhor se lembra dessa visita e desse local. Lembro sim. É o córrego que corta ali o Morro do Abrigo, atrás da Bernardo Cardineto, que é a avenida principal do Morro do Abrigo, é uma drenagem que acabou ficando comprometida porque ela está entre casas. Foram construídas casas literalmente dos dois lados, em todo o decorrer do córrego. Nós fizemos uma obra grande de contenção ali na saída do mercadinho da Dona Sara, fizemos ali uma grande obra de pavimentação, conseguimos corrigir toda a parte baixa da drenagem, tem que fazer a correção da parte superior e obras de intervenção foram feitas. O que aconteceu no decorrer do ano, que falta de material, falta de insumos para a construção civil, uma série de frentes também abertas, mas as obras serão retomadas agora pela Secretaria de Serviços Públicos em função da questão da drenagem. Nós tivemos que reprogramar essas obras, são mais de 70 frentes de obras em andamento nesse momento na cidade, e ali especificamente no Morro do Abrigo, obras de pavimentação, contenção, drenagem, as reformas da escola e da pequenininha também, da Pingo de Gente, tudo em andamento, tudo acontecendo ali. E essa especificamente que ela se refere, ela volta agora sob os cuidados da Secretaria de Serviços Públicos nos próximos dias, que é uma obra importante para a drenagem e escoamento das águas na temporada de verão. Prefeito Felipe Augusto, obrigado pela sua participação conosco aqui na edição de hoje do Jornal da Morada, Voz do Povo, pelos esclarecimentos. Bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia, que Deus abençoe a todos nós. 9h48, tá aí, né? Entrevista com o prefeito Felipe Augusto falando aí a questão do carnaval, Réveillon cancelado e carnaval aí até próximo de 20 de dezembro, a definição do que eventualmente ocorrerá ou não em função aí dessa nova cepa da Ômicron da Covid-19. O prefeito esclarecendo esse tema, assunto que foi divulgado ontem no final da tarde, através de um vídeo em suas redes sociais.